Agora sim, esse quarto episódio de Falcão e Soldado Invernal mostrou quem é o verdadeiro John Walker dos quadrinhos, sanguinário, violento e pode até ter aberto a brecha para a chegada dos Thunderbolts ou até mesmo ter introduzido ele já. Então vamos falar sobre isso, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você e esse episódio 4 de Falcão e Soldado Invernal de fato conseguiu, agora sim, conciliar todos esses personagens num episódio só. O episódio 3 foi uma das minhas críticas ao episódio, que o episódio tinha muitos personagens, muita coisa pra acontecer, e era tudo rápido demais, eles não conseguiam fazer aquilo realmente parecer ser tão fluido assim, sabe, ser natural. E aqui sim, nesse quarto episódio, eles conseguem fazer ser mais natural, explicar direito, fazer os momentos para ter os diálogos ali entre os personagens e construir uma narrativa sólida. E o episódio começa mostrando um flashback do Bucky na época que ele estava em Wakanda, e a gente vê uma das Dora Milaje testando para ver se ele vai virar o Soldado Invernal, se o controle mental da Hydra ainda funciona nele. E é uma cena que a gente vê o Bucky chorando ali bastante, porque ele vê realmente que ele tá livre, e a Dora Milaje até fala mesmo de que agora ele tá livre, né, de que eles conseguiram superar isso. Isso foi uma das coisas que esse episódio aqui eu acho que acertou, já começou assim mostrando aí mais da história do Bucky, construindo mais sobre o personagem, mostrando como ele se recuperou do trauma que ele sofreu, e essa parte da história também que a gente não tinha visto de Wakanda. E a Dora Milaje dá 8 horas pro Sam e pro Bucky resolver o que eles têm que resolver com o Zemo, e depois elas vão vir pegar o Zemo de volta pra prender ele em Wakanda. Então era isso o que a Dora Milaje queria, realmente era pegar o Zemo e prender ele. Na cena seguinte a gente já vê um diálogo aí entre o Zemo, o Sam e o Bucky, e nesse episódio aqui eu já gostei muito mais do Zemo do que no episódio passado. No episódio passado eu tinha gostado, mas tinha várias coisas que me incomodaram naquele episódio sobre o Zemo, a maneira que eles retrataram o Zemo ali agora. Eu acho que nesse episódio ali que ficou melhor, ficou mais fiel ao que era o Zemo lá em Guerra Civil, pelo menos eu achei isso, gostei mais. E a gente vê até que no diálogo ali que eles têm, o Zemo fala de que o soro vai causar uma supremacia. E a supremacia ali é a mesma coisa que os Vingadores, de que vai causar também o Ultron e todas essas coisas aí, esses seres que acham que são superiores no julgar dele, né? E o Sam ou o Bucky, não me lembro qual os dois que fala, mas eles falam que o Steve teve o soro e ele não foi igual às outras pessoas que o Zemo tava mencionando. E o Zemo fala que só teve o Steve e nunca vai ter outro. É a série mais uma vez falando que o Steve é o único Capitão América possível, né? Ele é o Capitão América e ninguém consegue ser o Steve. É a série passando o tempo todo que o Steve foi único, que só ele consegue ser o Capitão América e realmente representar o que o mundo quer que ele seja e o herói que ele era. E quando eles vão procurar um dos locais ali onde tem os Flag Smashers para saber onde que tá aquela mulher que morreu, e eles vão perguntando para as pessoas ali nos locais, a gente vê que o local é um local que tem pessoas normais, tem crianças estudando, tem pessoas normais ali dentro. Quem vai conseguir a informação é o Zemo, só que o Zemo a princípio não conta pra eles. Isso eu achei estranho, eu pensei que o Zemo tinha alguma coisa ali em mente, ia fazer alguma coisa, mas no final a gente viu que não, né? Outro momento legal foi quando o Bucky ficou irritado com o Zemo. Isso mostra realmente o trauma do Bucky com o Zemo, foi coisa que a gente não tinha visto tão bem assim no episódio passado, sabe? O Bucky fingindo lá que estava sendo controlado pelo Zemo naquela cena lá em Madripoor, e isso a gente não viu um trauma, algo desse tipo do Bucky com o Zemo. E aqui a gente vê um momento aí do Bucky ficando irritado com o Zemo, só mostra como o Zemo, só a figura ali do Zemo já afeta o Bucky. E quando o John Walker acha ele já quer pegar o Zemo e levar ele preso, e a gente tem o primeiro atrito ali entre eles, né? Enquanto o John Walker quer pegar o Zemo e levar ele pra prisão e tá irritado porque eles tiraram o Zemo de lá, mas ninguém tem uma prova pra provar de fato que isso aconteceu, que eles ajudaram o Zemo. John Walker sabe de que de alguma forma eles ajudaram o Zemo. Isso é legal, eles estão
sempre tendo algum atrito, apesar de que às vezes eles estão um contra o outro, ou às vezes eles estão trabalhando juntos, igual a gente viu vários momentos aqui nesse episódio. Só que o Sam consegue convencer o John Walker a conversar com a Carly primeiro, a deixar ele conversar com a Carly primeiro, apesar de que o John Walker não concorda, porque ele fala que ele conhece o tipo da Carly, mas ele aceita, ele dá lá 10 minutos pro Sam falar com a Carly. E o Sam aqui nesse episódio é mencionado, né? O que a gente vê só lá em Soldado Invernal, que o Sam, ele participa de um grupo lá e ele ajuda ex-militares, então ele sabe fazer esse diálogo aí com uma pessoa que tem uma ideia contrária dele ou algo do tipo, e é isso que ele tenta fazer com a Carly. Quando o Sam chega para falar com a Carly, a gente vê um pouco mais da motivação dos Flag Smashers e da própria Carly. E quando mostrou aquela cena lá, quando eles estavam procurando aí do local que a Carly tava, que a gente viu as crianças ali numa espécie de escola improvisada que os Flag Smashers fizeram e que eram pessoas normais, ficou muito claro que a principal motivação para as pessoas se unirem aos Flag Smashers era que as pessoas que voltaram depois do estalo, elas não tinham para onde ir, elas não tiveram o que fazer, para onde ir, para onde morar, elas não tinham nem um país para ficar. É mencionado isso, o cara menciona quando o Sam tá procurando a Carly. Então os Flag Smashers foi o único grupo que abraçou essas pessoas que não tinham nenhum lugar para ir e nenhum país mais para ficar, nenhuma nacionalidade praticamente elas tinham mais. E a Carly fala isso também sobre ela mesma, que aquela mulher que eles estão fazendo o velório ali, ela ajudou a Carly não tinha nada, ela fala, aquela mulher ajudou ela, deu roupa pra ela, deu comida pra ela, deu uma casa pra ela, então ela tá fazendo a mesma coisa com essas pessoas que voltaram do estalo. No diálogo do Sam com a Carly, o Sam até menciona que o Zemo falou pra ele, de que o fato dela ter pegado o soro de super soldado e tá botando em várias pessoas dos Flag Smashers, tá criando uma supremacia de um grupo, e a Carly responde que é o contrário, ela tá lutando contra a supremacia e inclusive ela luta contra as pessoas que querem também tomar a casa lá do Sam e da irmã dele. E o Sam fala que ele concorda com a Carly, de que ele entende por que ela tá fazendo isso, só que ele não concorda com a maneira que ela tá fazendo isso. Só que antes que eles chegassem a um acordo ali, a um entendimento, o John Walker aparece aí, a Carly acha que foi tudo armado pra ela, e aí começa toda a parte da ação do episódio, que também mantém o nível aí dos outros episódios. O episódio é muito bom, a ação também tem vários momentos diferentes aí de ação, como alterna entre vários personagens lutando entre eles, tem hora que tem super soldado, tem hora que tem só gente normal, então fica uma ação aí bem diversificada. E no meio de toda essa ação aí, eles começam a meio que se dividir, a Carly tá tentando fugir, mas o Zemo consegue achar a Carly e ele atira nela. A gente vê que ela realmente fica ferida, só que lógico, ela não vai morrer por causa de um tiro, porque ela tá com soro de super soldado ali nas veias. Mas ele vê lá todos os soros de super soldado caído no chão, e aí ele começa a pisar em cima de todos, a destruir todos, porque é a única coisa que resta do soro de super soldado no mundo inteiro, pelo menos do que eles sabem, né? E o Zemo não ia perder a oportunidade de destruir todo o soro de super soldado existente, já que ele odeia o que o soro causa, né? Só que o John Walker chega, acerta ali a cabeça do Zemo com o escudo, e ele acha ainda um frascozinho ali do soro de super soldado. É aí que começa o problema. Nesse meio tempo que o Sam, o Buck e o Zemo voltam pro lugar onde eles estavam, o Zemo pergunta pro Sam se ele aceitaria tomar o soro, e o Sam fala que não. Enquanto as Dora Milaje chegam para pegar o Zemo de volta, porque o prazo lá de 8 horas acabou, e aí é que começa o problema de fato com o John Walker, porque as Dora Milaje chegam, elas não querem mais conversar, simplesmente querem pegar o Zemo de volta. O John Walker tenta lá falar, você sabe quem eu sou, querendo bancar lá o Capitão América, e ele não tem moral nenhuma com ninguém, porque toda hora ele fala, você sabe quem eu sou, e ninguém respeita ele, e toda a luta ali com as Dora Milaje é muito legal, porque
A coreografia das Dora Milaje são completamente diferentes do que a gente tinha visto anteriormente, sabe? Então é muito legal, as Dora Milaje chegaram realmente rasgando todo mundo ali, ninguém conseguiu lutar com elas não, elas arrebentaram todo mundo e se quisessem elas matavam todo mundo ali. E apesar de elas terem ganhado ali a luta contra todo mundo, o Zemo acabou conseguindo fugir. Eu acho que vai ser a mesma coisa do Visão, o Zemo vai fugir, vai ficar em aberto aí esse final do Zemo, e aí a Marvel vai poder decidir o que ela vai fazer com o Zemo, se eles vão simplesmente aparecer lá no noticiário prender o Zemo, ou se eles vão utilizar ele para um projeto futuro que a gente vai falar daqui a pouco, que pode ser os Thunderbolts. E aí a gente chega no final do episódio que o John Walker fala com o Lemar Hoskins de que se ele tivesse o soro, seria tudo diferente, né? Ele seria um super soldado, ele conseguiria lutar com as Dora Milaje. E aí a gente nem vê ele usando o soro, nem passa a cena. Simplesmente quando começa a cena de batalha, que se encontra todo mundo novamente ali, a Carly, o Sam, o Bucky e o John Walker, a gente já vê que ele já chega arremessando o cara na parede, né? E eu já vi, caramba, será que ele tomou o soro? E sim, a gente vê que ele de fato tomou o soro quando ele começa a pular de janela e cair em pé normal. Até mencionado naquela cena que ele tá conversando com o Lemar antes dele tomar o soro, de que as coisas que eles fizeram para ganhar as medalhas lá de honra não foram coisas boas, não foram coisas certas. Pode ser que eles mostrem isso aí em um próximo episódio, tomara que eles mostrem, quero ver, seria legal ver o que o John Walker fez para chegar até ali, um pouco mais do passado dele de fato. A gente tem toda essa luta aí no final do episódio, até o momento em que a Carly acerta o Lemar Hoskins, e ela tá com o soro de super soldado e o Lemar não tem nada, e mata ele. Ela dá um soco na cara dele, ele bate no pilar ali e ele morre. E o John Walker fica ali meio que não aceitando, e ele fica furioso e quer ir atrás da Carly de qualquer jeito. Ele não consegue ir atrás da Carly, mas ele acha um dos amigos ali da Carly que aparece várias vezes junto com a Carly ali. E a gente vê de fato o John Walker sendo o John Walker que ele é nos quadrinhos. Ele mata o cara ali a sangue frio com o escudo, enfiando várias vezes o escudo no cara. E enquanto tá todo em público ali, tá todo mundo olhando, as pessoas param para olhar e começam a filmar aquilo, e até tem a cena que mostra assim, lógico, não vão mostrar ele enfiando o escudo no cara, né, senão não ia ser Marvel, ia ser The Boys, mas eles conseguem mostrar assim, de fato, com algumas câmeras ali que mostram o John Walker atacando o cara, e também mostra uma cena do sangue escorrendo na mão do cara, e também a poça de sangue escorrendo ali pela escada, mostrando quão violento é o que o John Walker tá fazendo. E no momento que ele levanta, a gente até vê o escudo do Capitão América sujo de sangue. Isso é realmente algo marcante, isso tem um simbolismo, não é simplesmente o escudo com o sangue, é a maneira que o John Walker é, que não representa o que é o Capitão América. Ele sujou o manto de Capitão América com sangue, ele não representa de fato o que o Steve representava. E o John Walker nos quadrinhos é exatamente assim do que aconteceu aqui. Desde quando ele ainda era o super patriota que era contra tudo que o Capitão América, o Steve Rogers, fazia, ele já era muito violento, muito midiático, e ele fazia todas as coisas necessárias para agradar a mídia e para o que ele julgava ser o certo para a nação. Ele era um nacionalista acima de tudo. Tem um momento nos quadrinhos que se parece muito com o que aconteceu aqui, não a cena em si e não a história em si, mas o momento, o fato que acontece é bem parecido com o que aconteceu nos quadrinhos. Em determinado momento da história do John Walker é descoberto de que ele foi super patriota e também era agora o Capitão América, e um determinado grupo acaba encontrando os pais dele e mata os pais dele violentamente. E o John Walker, na sede da vingança, na raiva, ele acaba achando essas pessoas que mataram os pais dele e ele mata eles violentamente também, brutalmente, até atirando fogo depois que ele já tinha matado eles. Então foi realmente muito violento, igual aconteceu aqui. Então, apesar da história não ser exatamente a mesma, a essência dela é exatamente igual. Ele perde alguém
que ele ama ali, no caso aqui é o Lemar, o melhor amigo dele, e nos quadrinhos é os pais dele, e aí ele começa a ir atrás de quem fez isso, e na sede da vingança, na raiva ali, no momento de fúria, ele acaba cometendo um ato de violência absurdo. E nos quadrinhos, depois que o público ficou sabendo desse lado do John Walker, que ele conheceu esse lado violento do John Walker, ele mesmo iria abrir mão do escudo e entregar de volta para o Steve, só que no evento que eles iam fazer, que o governo ia promover para ele devolver o escudo pro Steve, o John Walker acabou sendo morto por alguém da plateia. Só que no final isso foi tudo uma armação, o John Walker não morreu, foi tudo um plano do governo para mostrar para as pessoas e para o público que o John Walker tinha morrido ali no atentado e na verdade mesmo ele estava vivo, e foi aí que ele ganhou o manto de agente americano e trabalhou do mesmo jeito para o governo, só que secretamente. Agora ele não trabalhava mais em público, ele não era mais Capitão América. Ele trabalhava como agente americano por debaixo dos panos, e aí ele podia ser do jeito que ele era, violento, e agir da maneira que ele quisesse, que ninguém ia saber do que estava acontecendo. E esse ato aí do John Walker é muito parecido com o que são os Thunderbolts, e isso aí pode ter sido até uma primeira introdução aos Thunderbolts no MCU, porque é o primeiro ato de um herói que a gente tem aqui na Marvel, violento assim, bruto dessa maneira. Os Thunderbolts são exatamente assim. Aqui no MCU eles poderiam adaptar talvez os Thunderbolts ou os Vingadores Sombrios, ou unir isso num grupo só, né? E se eles levarem à frente essa ideia dos Thunderbolts ou dos Vingadores Sombrios, já tem alguns personagens espalhados por aí. A gente já tem o próprio John Walker, que pode sonar o agente americano e trabalhar secretamente para o governo. A gente tem o próprio Zemo, que já fez parte dos Thunderbolts e tá aí agora sumido, desaparecido. E tem também o General Ross, que quer montar o grupo de Vingadores deles. É por isso que Guerra Civil aconteceu, porque ele queria controlar os Vingadores. E agora que o mundo precisa de novos heróis, ele pode muito bem montar o grupo dele. Inclusive tem rumores de que ele, o General Ross, vai se tornar o Hulk vermelho. Então a gente pode estar realmente vendo aí a introdução nesse episódio de Falcão e Soldado Invernal dos Thunderbolts. Então vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai ter realmente mais passos aí que mostram que os Thunderbolts ou os Vingadores Sombrios estão chegando, estão sendo preparados. Jovens Vingadores, por exemplo, começou com alguns personagens sendo introduzidos, e agora, apesar de não ter nenhuma informação oficial, a gente já tem certeza de que vai ter Jovens Vingadores, porque já estão praticamente todos aí introduzidos no MCU ou vão ser introduzidos. Então vamos ver se vai acontecer isso com os Thunderbolts ou com os Vingadores Sombrios aí nos próximos episódios de Falcão e Soldado Invernal. E eu gostei bastante desse episódio, eu gostei mais do episódio 3, como eu disse. Eu acho que esse episódio corrigiu algumas coisas das falhas do episódio anterior. Acho que ele consegue lidar melhor aí com o fato de ter muitos personagens, muitas coisas acontecendo em um episódio só. Eu acho que esse episódio tá no nível aí do primeiro e do segundo, se não for o melhor, talvez, episódio, não sei. Acho que, não sei se o melhor, mas pelo menos no nível do primeiro e do segundo tá assim. Então esse é o vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve, clica no mapa do infinito, está os seus dedos em vir inscrito aqui do canal. E também clica no sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí, valeu, falou e tchau!